Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia para o índice futuro no gráfico de 60 minutos. É uma estratégia que ela funciona muito bem no Day Trade e também no Swing Trade. Ela tem uma característica muito especial que ela consegue conduzir os trades e ela alcança aí ótimos lucros em determinadas operações. Porque quando ela está perdendo, ela corta rapidamente e não deixa os trades perdedores abertos, por muito tempo. E quando ela está tendo lucro, ela deixa o lucro correr e tenta alcançar o máximo do movimento. Como você pode ver aqui, perceba que a gente fez essa entrada aqui, a gente conseguiu um movimento sensacional de 2.316 pontos aqui no gráfico de 60 minutos. Depois, logo em seguida, a gente teve essa ótima operação aqui, aproximadamente 1.000 pontos. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo detalhado de como que você pode fazer essa estratégia e estudar, que é isso que é importante, você pegar isso que eu estou te falando aqui e voltar aí no seu gráfico e estudar esses padrões para que você possa entender como que a gente faz para encontrar estratégias vencedoras. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui deixar um breve recado. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição. O nome dessa estratégia é Setup Marinheiro Verde 777. Eu dei esse nome justamente porque o objetivo desse setup é conseguir navegar em tendências. Então é como se fosse um marinheiro. O indicador necessário que você vai precisar é um Prior Quote da mínima de ontem. Tá? Então vamos pegar aqui, vamos incluir esse indicador no gráfico. Você clica com o botão esquerdo do mouse e seleciona essa opção aqui, inserir indicador. Você vai vir aqui em cima e você vai digitar Prior. Ele já vai dar para você aqui embaixo o Prior Quote. Você clica aqui em cima, clica em cima da janela do Input e insere o indicador. Depois a gente vai pegar aqui, vamos dar 2 cliques em cima dele e vamos ajustar aqui para que ele possa retornar para a gente a mínima do dia anterior. E aí você clica em OK e tá aí o nosso indicador que a gente vai utilizar para poder fazer essa estratégia. O tempo gráfico utilizado no backtest foi o de 60 minutos e o ativo foi o índice futuro. O horário para entrar nas operações vai somente até 1h da tarde. Depois disso não pode entrar mais, tá? Mesmo se você tiver o sinal, você não pode obedecer o sinal depois de 1h da tarde, porque o movimento muito provavelmente já vai estar perdendo força, Então olha só, a condição de compra dessa estratégia é a seguinte: a gente vai precisar de um fechamento que seja 300 pontos menor que a mínima de ontem. Pode ser 300 pontos ou mais, Veja só que nessa situação aqui, esse candle ele foi pintado de verde. E isso aconteceu porque ele abriu em gap de baixa, veja só. E esse gap de baixa deu pra gente a oportunidade de entrar na compra. Quando você puxa aqui, da mínima de ontem até o fechamento do candle, você vê que ele foi 1.167 pontos menor do que a mínima de ontem. Então foi muito mais do que a gente precisava. Eu te falei, que essa distância ela precisa ser de no mínimo 300 pontos para a gente poder entrar na compra. E aqui a gente teve 1.000 pontos de distância. Então foi uma ótima oportunidade de compra. Quando isso acontece, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar uma ordem de compra e colocar aqui, na perda da mínima dessa barra, porque a gente quer entrar no melhor ponto possível, tá? Perceba o seguinte: se você colocar a sua ordem de compra no rompimento da máxima, você vai perder uma parte muito importante desse movimento. Olha só, que esse candle aqui tem 754 pontos. Então quando a gente coloca a nossa ordem na perda da mínima, a gente consegue entrar muitas vezes num ponto melhor. Então a gente vai colocar a nossa ordem aqui na perda da mínima desse candle, uma ordem de compra. E veja que a gente teve essa ordem executada aqui e logo, assim que a gente entrou, a gente já teve uma resposta muito boa, dando pra gente aqui um lucro de 1.124 pontos.
o nosso alvo vai ser 2 vezes o tamanho do candle anterior à entrada projetado para cima. Então você vai pegar esse candle verde aqui e projetar ele 2 vezes para cima. O seu alvo vai ficar mais ou menos nesse topo aqui que a gente teve. E o seu stop vai ser um stop de 300 pontos. A partir do momento que a gente ajustou todas as nossas ordens, a gente fez a nossa entrada, a gente tem que ficar de olho, porque se algum candle fechar dando pelo menos 400 pontos de lucro, a gente deve ir colocando o stop na mínima dos candles, tá? Conforme os candles vão aparecendo, a gente vai subindo o nosso stop até ele ser atingido. Nessa situação, ó, perceba que aqui esse candle já estava dando 1130 pontos de lucro. Então, quando isso acontece, a gente tem que garantir o nosso lucro. A partir do momento que esse candle aqui, ó, fecha, a gente puxa o nosso stop e coloca aqui nessa mínima. Então a gente traz a nossa saída da operação para essa mínima aqui. Se bater aqui, a gente já encerra e garante um lucro. Vamos ver, ó. Você percebe que o mercado continuou subindo e nisso a gente vai trazendo o nosso stop. A gente vai subindo o nosso stop, ó. Nosso stop veio para cá, depois veio para cá e agora o nosso stop está aqui. Se bater aqui, a gente encerra a operação. E aqui ele atingiu o nosso alvo, que, como eu te falei, foi mais ou menos aqui nessa região desse topo, ó. Tá vendo? Atingiu o nosso alvo aqui nessa situação. E a gente teve então um lucro de 2.310 pontos. Esse aqui é um exemplo muito bom de uma operação que esse setup fez. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Aqui, ó, nessa situação, você percebe que esse candle foi pintado de verde, justamente porque ele foi 900 pontos aproximadamente menor que a mínima de ontem. Lembrando que essa diferença precisa ser de pelo menos 300 pontos. Como você pode ver aqui, ó, o fechamento precisa ser 300 pontos menor que a mínima de ontem. Então, o candle foi pintado de verde. O que a gente faz? A gente pega aqui, coloca uma ordem de compra na perda da mínima dessa barra. Se você quiser receber esse código aqui, junto com a regra de coloração, é só você fazer parte aí da nossa sala no Telegram. Você pode obter o acesso através do nosso material desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores. Então veja só, aqui a nossa ordem de compra foi executada e você percebe o seguinte: o nosso stop ficou mais ou menos aqui, ó, 300 pontos abaixo, mais ou menos aqui, nesse ponto. E o nosso alvo foi esse candle aqui, o tamanho desse candle projetado 2 vezes para cima. Então mais uma vez ficou aqui, ó, nessa região desse topo. Então a gente entrou nesse ponto para tentar buscar um movimento até esse topo anterior aqui. E aí preste atenção no seguinte: você percebe que a gente entrou na operação e esse candle já deu para a gente um lucro de 980 pontos. Você se lembra que eu disse que a partir do momento que você tem 400 pontos de lucro, você precisa conduzir a operação trazendo o seu stop para a mínima dos candles? Então, o próximo candle ele vai abrir, então você já traz o seu stop para esse ponto, já coloca o stop aqui e a gente vai subindo. Não atingiu, a gente sobe o stop de novo. Nosso stop está aqui agora. Não atingiu, a gente traz de novo o stop, coloca aqui. Perceba que se ele pegar o nosso stop que está aqui, a gente vai ter aí um lucro de mais ou menos 800 pontos. Ainda não atingiu, a gente sobe o stop de novo. E aqui atingiu, a gente saiu da operação. O nosso alvo original, né? Ele estava aqui. Tá? Ele estava aqui nesse topo anterior, só que o mercado não conseguiu ir até lá. A gente não vai ficar esperando o mercado voltar e devolver tudo. Então a gente tem que ir subindo o nosso stop. Como a gente foi subindo aqui na mínima dos candles, a gente fechou a nossa operação nesse ponto aqui. E aí a gente teve um lucro de 1.068 pontos aqui, aproximadamente. E o interessante que eu quero mostrar para vocês é que quando esse setup dá um stop, o stop dele é muito pequeno, como você pode ver aqui, ó. Perceba que nessa situação a gente tomou um stop, a gente entrou aqui e ele stopou a gente em 300 pontos aproximadamente. E é um stop muito pequeno em comparação com o seu lucro, né? Como você viu aqui, essas operações que eu te mostrei são lucros bem grandes, olha só, né? E com isso ele consegue ir funcionando ao longo do tempo nesse gráfico de 60 minutos. Então eu vou pegar aqui
o backtest que eu fiz testando essa estratégia, para você ver como que é uma estratégia muito interessante para a gente poder estudar e analisar. Veja só essa curva de capital aqui do setup desde o dia 2/4 de 2019 até o dia 21/8 de 2021. A gente tem aqui um setup que foi funcionando e subindo a nossa curva de capital aqui no índice futuro gráfico de 60 minutos. Como você pode ver, ó, a gente tem uma curva de capital ascendente e olhando para essa curva aqui a gente consegue entender como que esse setup funciona. Que é da seguinte forma: você vai tendo uma curva de capital ascendente porque determinadas operações te dão um lucro muito alto, como essa daqui, ó. Veja só que pancada que deu na sua curva de capital. Essas são aquelas operações que eu te mostrei, quando você tem um lucro de 2.000 pontos, um lucro de 1.500 pontos e vai subindo a sua curva de capital, tá? E quando você tem stops, são stops pequenos, né? E aí você vai lá e tem mais uma pancada de lucro. Aí você vai tomando stops pequenos e de repente você tem um lucro muito alto. E aí você vai subindo a curva de capital e assim você vai sendo lucrativo ao longo do tempo. Esse setup aqui, como ele tem um stop mais curto, você vai ter uma taxa de acerto que muitas vezes vai estar aqui, ó, entre 45%, chegando a 50% nessa faixa, né? Você vê aqui que depois de 88 operações a gente teve 44% de acerto. Isso porque o nosso stop é de 300 pontos, né? Então é um stop menor. Veja só que essas estatísticas aqui são extremamente vencedoras. Você percebe que a nossa razão média de lucro, média prejuízo, que é o payoff, foi muito alto, foi de 3,36. Isso significa o seguinte: quando você ganha muito, e quando você perde pouco, tá? É aquilo que eu te mostrei, o nosso stop ele é muito pequeno e o nosso alvo é muito grande. Então a gente consegue ter essa relação bem legal aqui, com esse payoff de 3,36 depois de 88 operações. Fator de lucro muito bom também, de 2,73, e aqui a gente tem o saldo líquido total desde 2019 operando com 5 contratos, né, que foi isso aqui que ele fez. Esse número aqui ele é subjetivo, tá? É subjetivo porque ele vai depender da quantidade que a gente está operando. Lembrando que se você opera com uma quantidade maior, você corre um risco muito maior, né? Quando você toma um stop, você vai tomar um stop muito maior. Então a gente tem que calcular muito bem o nosso gerenciamento de risco e saber o tamanho que a gente tem que operar. E tá aí, ó, esse drawdown aqui muito bom para essa curva de capital, que é um drawdown de 6%, um drawdown pequeno, tá? Então mostra pra gente como que esse setup foi lucrativo. Vou pegar aqui as operações, ó, e é aquilo que eu te falei. Esse setup, ele é um setup de day trade e de swing trade. Muitas operações vão ser finalizadas no day trade, tá? Veja só, esse aqui durou uma hora, esse aqui já foi um pouco maior, durou 4 horas, mas foram finalizadas no mesmo dia. E algumas operações ficaram para o dia seguinte, como você pode ver essa daqui, ó, a gente acabou ficando 2 dias aí. Então é um setup que vai funcionar tanto no swing trade quanto no day trade, tá? O que a gente tem que fazer é tentar, quando a gente está operando day trade, a gente tenta fechar a nossa operação bem lá no finalzinho do dia, né? Para a gente poder conseguir capturar o máximo de movimento possível, tá? Se caso ele não atingir os nossos stops aí ou alvos, tá? Então tá aí então as operações do setup, ó. Tá aqui a curva de capital. E eu quero dizer para você o seguinte: se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal. E se você tem interesse em aprender como construir estratégias e fazer isso daqui que eu estou fazendo, confere aí o nosso material, os nossos materiais, que eu te ensino esses procedimentos aqui para que você possa encontrar estratégias vencedoras. Eu tenho um pacote aqui com 30 estratégias prontas para vocês aí que querem saber como mexer com essa ferramenta aqui do editor de estratégias, né? Que é uma ferramenta muito útil para quem quer testar estratégias de uma forma bem acessível, tá? Então dá uma conferida no nosso site lá e nos vemos aí no próximo vídeo.